E aí galera do YouTube, boa noite, tá? Eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Dr. Ayata, para colocar um vídeo a mais no canal aí, que eu quero já de antemão dizer, é o vídeo mais longo que eu já produzi, tá? Os meus vídeos, eles são vídeos mais longos mesmo, então eu já estou dizendo de antemão que é um vídeo mais longo, mas que aborda um assunto que eu acho que ainda não foi abordado no YouTube e que vai ajudar a esclarecer muita gente acerca deste detalhe que eu vou abordar nesse vídeo. Eu quero dizer que por que o vídeo ficou longo? Porque ele vai tratar de um assunto, olha bem qual é o assunto do vídeo, é se é melhor você possuir uma carabina que tem muita velocidade na boca do cano, tanta velocidade que ele chegue a quebrar a barreira do som, seja mais de 340 metros por segundo na boca do cano, ou se não é vantagem você ter uma carabina dessa e comprar uma carabina com velocidade menor, 300 metros, 290 metros, 280 metros por segundo. Então eu vou falar sobre esse detalhe, o que há de bom e quando é bom a carabina ser supersônica, ela ser muito potente, o projétil ser supersônico, e quando não vale a pena, tá? E para você ter ideia, para eu explicar isso, para que todo mundo possa entender, eu fui desde os rudimentos de potência e velocidade até o detalhe de velocidade supersônica, velocidade subsônica e velocidade transônica. Então o vídeo, para não dirigir só a elite, a quem já tem um certo conhecimento de balística, de tiro, ele vai do beabá para que todo mundo possa entender, mas eu acho que vale a pena, tá? Haja visto, é ruim falar isso acerca do canal, mas talvez esse canal seja o único que aborde o tiro científico, vamos dizer assim, tá? Dentro daquilo eu quero dizer que eu tenho estudado, que eu tenho lido exaustivamente, que eu tenho pesquisado ao longo de muitos anos, e está aqui numa linguagem isenta de fórmulas e com animações gráficas que visam ajudar o entendimento da matéria, não de formar um grupo catedrático na matéria que entende fórmula de matemática, de física, de um tanto de coisa. Então o vídeo é um pouco mais longo. Se você não é chegado nesse tipo de assunto, ou se você não tem muita paciência, você gosta daquele videozinho de 2 minutos, de 3, dê um pause aí agora e não perca tempo. Mas se você gosta de cultura de tiro, na sua forma simples de ser passada, é um vídeo que vai te instruir muito. Eu espero que você goste. Como eu falo, gostou? Dá um ok lá no canal, só para o Dr. Ayata saber como é que está a aceitação do conteúdo aí. E outros eu vou produzir sobre tiro na sua área mais científica, sempre com essa linguagem mais simples. Poderia colocar fórmulas, evito. Tá? Então vamos lá para o vídeo, eu espero que vocês gostem. Se não deu para ver tudo num dia, vê onde você pausou, vai dali para frente, mas é um assunto interessante, vai te ajudar a entender se é bom você comprar uma carabina que faz tantos metros por segundo, ou se uma carabina já de uma potência boa, mas que não chega a romper a barreira do som, é a melhor opção para você, ou quando usar uma e quando usar outra, ok? Vamos lá então, galera. Então, pessoal, vamos dar uma passada então nessa matéria, que é até um desafio tentar conseguir transmiti-la numa aula de vídeo sem o auxílio de um quadro que a gente possa usar para falar e abordar determinados assuntos e sem estar presente junto com o atirador também. Mas vamos tentar aqui expor então. Tá? A gente sempre começa com o nosso quadro, vocês estão vendo aqui, é como se fosse o nosso campo de tiro, tá? Um campo onde nós pudéssemos ir para ele, para praticar os nossos disparos. E o assunto que nós vamos abordar é esse que vocês estão vendo aí, ó, potência e velocidade nas armas de ar. Embora parte do assunto se aplique também aos projéteis que usam pólvora, que tem outro tipo de propelente, e a arma de fogo também, em parte ele se aplica a isto, mas no nosso caso nós estamos vinculando o assunto de potência apenas em relação à velocidade nas armas que são propelidas a ar comprimido, que são as que nós usamos.
E é interessante a gente observar o seguinte: quando um atirador ele compra a sua primeira arma, normalmente o iniciante ele busca, quando ele faz essa primeira compra, esses dois fatores que vocês estão vendo aí. Uma arma que tenha máxima potência e que tenha altas velocidades. É como se fosse até um fetiche dos atiradores. Você coloca um atirador numa loja aí ou num lugar onde existam muitas armas, ele vai pender logo para aquela que é mais potente ou que esteja embaixo dela escrito que é aquela que tem o máximo desempenho, o melhor desempenho possível, tá? Então, quando a gente fala desses dois fatores aí, máxima potência e altíssimas velocidades, nós precisamos de entender o que vem agregado a esses dois fatores aí. Em relação à máxima potência, está vinculado calibres maiores. A gente sabe que um calibre maior, ele tem uma potência maior, porque automaticamente ele tem mais massa, ele retém melhor a energia também. Então, quando você fala de potência grande, a pessoa já pensa logo em calibres maiores nas armas de ar comprimido, tá? E quando você fala ainda de máxima potência, ele pensa também em molas de alta pressão. Quando nós falamos de mola, aqui pode ser tanto a helicoidal, tá? A mola inox, ou pode ser também as molas de gás RAM, tá? A chamada mola pneumática. Bem, eu não coloquei aqui também, mas nós poderíamos ter acrescentado aqui cilindros, no caso das armas de PCP, de alta capacidade de armazenamento ou de compressão de ar. Então, potência máxima normalmente está vinculado a esses detalhes. E velocidades, altas velocidades, que é esse fator aqui de baixo, está vinculado a altas velocidades mesmo, ou seja, a capacidade de um projétil de percorrer muitos metros por segundo, de preferência a maior quantidade de metros por segundo, fazer uma alta velocidade, e também a velocidades com grande desempenho na boca do cano, tá? Porque na verdade existe uma diferença quando você fala de altas velocidades e de velocidade alta na boca do cano. Normalmente o atirador pensa que às vezes aquela velocidade que ele tem ali na boca do cano é aquela que o projétil às vezes vai manter, ou pelo menos andar muito próximo a ela durante o seu voo. E é um engano às vezes isso, nem sempre isso acontece. Mas, como nós vamos abordar isso mais aqui à frente, vamos deixar então, por enquanto, aqui dessa forma. Então, o atirador normalmente, iniciante e até o veterano, ele busca este padrão de arma para ele, máxima potência e altas velocidades. Muito bem, vamos avançar aqui o quadro então, porque quando a gente fala de potência em armas de ar comprimido, é muito bom que a gente entenda direitinho o que é potência numa arma de ar comprimido. Embora seja um conceito, um tanto elástico, tem alguns ruídos de fundo aí, porque eu estou gravando aqui na rua, na praça aqui, vocês não reparem não, está tendo um evento aqui, onde há uma projeção. Eu preparei um material aqui para o pessoal projetar sobre a história dos transportes, fiz um slideshow, um documentário, cedi para o pessoal que está fazendo aqui a apresentação e estou aguardando aqui. Então tem todo esse barulho que são veículos aqui chegando, vocês não reparem, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala de potência em armas de ar, nós precisamos de entender o que é potência em armas de ar. Então vamos falar de um conceito de potência em armas de ar. Nós poderíamos dizer que potência nas armas de ar é a capacidade de uma arma disparar projéteis que transfiram o máximo de energia para o alvo. Esse alvo pode ser o papel, a latinha, no caso de caça, o alvo da caça, seja uma ave, um animal, mas a arma é potente quando ela consegue disparar um projétil que transmita a esse alvo a maior quantidade de energia possível. E quando nós falamos de energia, de potência que um alvo pode
que um projeto pode disparar num alvo, nós precisamos de entender como que essa energia ela chega até o alvo. Ela chega de algumas formas, mas nós separamos aqui três para basicamente falarmos destas três como forma de entrega de energia por parte de um projétil num alvo. Quando o projétil chega ao alvo, ele dispersa a sua energia da seguinte forma: ele dispersa em forma de ondas de choque, tá? Uma das formas que chega, por exemplo, a energia ao alvo, que é fundamental para que o alvo seja abalado, até neutralizado, é o chamado choque hidrostático, tá? Até um pessoal aí que andou vendo vídeo, mas falou de energia hidrostática, não existe energia hidrostática. O termo ipsis literis, no pé da letra, é choque hidrostático, mas a maioria dos peritos e alguns livros, principalmente de medicina, de ciência balística, forense, da América Latina, da América de língua espanhola, usa o termo energia hidrostática. Não é o termo literal, mas entende-se que a pessoa vai saber do que ele está falando, porque ele está falando de projéteis. Mas deixando a controvérsia de lado, então a energia chega dessa forma, em forma de ondas de choque. Chega também como perfuração e penetração, tá? Às vezes há casos que o atirador até entende que é melhor um projétil que perfura do que um que distribui onda de choque. Isso é muito pessoal, vai da aplicação que cada um quer para a sua arma, para o seu disparo, tá? Mas a energia chega com o poder de perfurar bem um alvo, romper alvos mais duros, perfurá-los, e também penetração, em que quantidade o projétil vem a penetrar, adentrando por um alvo. E a energia também chega no alvo através disso aqui, ó, deformação e calor, tá? Às vezes o projétil causa uma deformação tão grande no alvo, ou distribui um calor tão grande que é suficiente para destruir o alvo ou para pôr o alvo em choque. Então a potência das armas, eu vou tentar não derivar muito, porque dá vontade de falar de muitas coisas quando a gente está falando disso aí, porque o assunto é vasto, mas eu vou tentar me concentrar nos trilhos, que é o objetivo aqui, como é o objetivo da aula, tá bom? Então a potência ela chega no alvo dessas formas aí. Vamos aqui adiante então para a gente continuar entendendo. Aqui tem um quadrinho que vocês estão vendo aqui, que tem diversos projéteis, e projéteis de formatos diferentes. Por quê? Porque uma mesma arma que tem uma mesma energia pode explorar cada um desses efeitos da potência no alvo de acordo com o formato do projétil, o tamanho do projétil, o peso do projétil. Dá para ver aqui nesse quadrinho vermelho aqui, tá escrito projéteis diferentes, aplicações diferentes. Por exemplo, esse projétil aqui, o segundo de cima para baixo, que vocês estão vendo aí, dá para se ver que ele é pontiagudo, e automaticamente, se tivéssemos que ligar ele a um efeito desse aqui, seria esse, a perfuração, a penetração, tá? Tem aqui esse de cima de tudo, o primeiro, se tivéssemos que aliar um fator desse da potência que é ele, seria a deformação, o calor. E esse último de baixo aqui é a onda de choque. Então ele tem a ponta mais reta, ele não iria penetrar, ele iria se amassar e transmitir choque ao alvo. Então existem diversos projéteis nos quais você pode vincular um aspecto próprio da energia do projétil a ele e explorar aquele projétil dentro daquela característica dele. Por isso que é bom o atirador ter, se ele puder, projéteis diferentes para aplicações diferentes em alvos diferentes. Então vamos adiante aqui, tá? A gente vai falar então da velocidade, tá? Porque não existe potência sem velocidade, tá? Potência nas armas de ar. Potência, ela está extremamente nas armas de ar, vinculado ao fator velocidade. E o que é velocidade numa arma de ar comprimido? É o tempo que um projétil leva para percorrer uma determinada distância.
Aqui eu coloquei uma determinada distância, eu frisei esse detalhe aqui, determinada distância, porque essa distância varia, é aquela distância na qual está o alvo que você quer atingir. Tem atirador que atira 10 metros, tem atirador que atira 15, tem atirador que atira 100, 50. Mas a velocidade normalmente em armas de ar é exatamente o tempo que o projétil leva para percorrer a distância da boca do cano até o alvo. Nas armas de ar, essa velocidade ela é medida em metros por segundo. Está embaixo aqui, tá? Como são projéteis que alcançam um desempenho muito bom, grandes velocidades, o fator que é colocado para a gente saber a velocidade que a arma consegue alcançar, normalmente vem expresso em metros por segundo. E, como eu falei lá no início, o que a gente mais entende é que quanto maior a velocidade em metros por segundo que uma arma alcança, melhor é essa arma para a nossa aquisição, tá? Vamos aqui adiante então. Existem variáveis na velocidade de um projétil. Essas variáveis são essas que nós colocamos aí. A velocidade nas armas de ar varia de acordo com fatores climáticos. Então, uma arma, às vezes em dias diferentes, ela alcança velocidades diferentes, porque o clima naquele dia está diferente do dia anterior. Essa velocidade, essa variação, de certa forma, ela é imperceptível quase, ou ela não chega a ser muito grande, influenciar, mas ela existe, tá? Para quem quer disparos assim de altíssima precisão, esse fator ele deve ser considerado. Então a velocidade ela varia de acordo com isso, com os fatores climáticos. Mais na frente nós vamos entrar nisso de forma um pouquinho mais detalhadas. A velocidade varia também de acordo com a forma do projétil, tá? Há projéteis que são mais aerodinâmicos, então eles conseguem um desempenho melhor no ar do que outros que são menos aerodinâmicos e que vão ter o seu voo retardado, porque a aerodinâmica dele não ajuda ele a conseguir romper a resistência do ar de forma mais fácil, tá? E a velocidade varia também de acordo com o peso do projétil. Isso é uma coisa que você pode ver se você for arremessar uma pedra. Arremessa uma pedra de 50 gramas e ela vai atingir uma velocidade. Agora arremessa uma de 1 quilo, que você vai ver que ela vai atingir uma velocidade menor. Então, são variáveis que o atirador precisa de entender quando ele fala de velocidade na boca do cano. Por isso que quando a gente cronografa, vocês podem ver aí nos meus reviews aí, quando eu coloco review de arma, a gente coloca o nome do chumbo com o qual você está cronografando a arma. É aquela velocidade para aquele chumbo que tem aquela anatomia, que tem aquela construção, que tem aquele peso. Outro chumbo com outra anatomia, com outra forma de construção, com outro peso, ela pode alcançar uma velocidade diferente. Então, quando a gente fala de velocidade nas armas de ar, a gente precisa entender essas variáveis. Isso que está aqui em branco é extremamente importante que o atirador entenda, que é o seguinte: a partir do momento em que o projétil abandona o cano da arma, sua velocidade é sempre decrescente, ou seja, perderá velocidade e potência a cada metro que percorrer. Então, quando você compra uma arma e lá fala assim, ela dá 290 metros por segundo na boca do cano. Isso é na boca do cano. Daí a 5 metros ela não vai estar mais a 290 metros, ela vai estar a 285, isso eu estou falando de hipótese. Daí a 10 metros ela vai estar só a 270, porque é importante entender isso aqui, tá? Que a partir do momento em que o projétil abandona o cano da arma, sua velocidade é sempre decrescente, ou seja, perderá velocidade e potência a cada metro que percorrer. Eu quero até dizer aí ao pessoal que está assistindo esse vídeo, não estou fazendo propaganda do canal, mas tem 5 tutoriais excelentes no meu canal aí de um programa chamado Tchergun Pro, que ele é um programa que foi desenvolvido e eu considero o melhor programa para balística de arma de ar comprimido. Ele te dá, você tem lá uma série de projetos já no banco de dados, você pode acrescentar outros e você pode
colocar a sua arma com todas as características dela, porque você pode lá colocar a velocidade que a sua arma dá, o projeto que você está atirando, como é a sua arma, como é a sua luneta, tá? E ele vai te dar, então, quando você lançar os dados, você tem o comportamento do seu projeto metro a metro. Você sabe, por exemplo, que com a sua arma, perdão, se você fizer um disparo aqui agora, ela tem 290 metros na boca do cano. Na hora que a sua arma tiver, que o seu projétil for atingir o alvo, se ele tiver a 50 metros, qual a velocidade que o projétil vai estar no exato momento que ele vai estar atingindo o alvo a 50 metros? Quanto ele perdeu de velocidade, quanto ele perdeu de potência? Não vou entrar mais nisso, mas é um programa que todo atirador deveria usar, porque ele é muito bom, tá? Então vamos adiante, porque nós já entendemos esse detalhe aqui. O nosso próximo quadro aí é esse aqui, a velocidade na boca do cano. A velocidade na boca do cano, nós vamos ler o que está em branco aí, tá? É a velocidade máxima que as armas de ar comprimido conseguem proporcionar ao projétil. Então, quando você vê ali a sua arma, eu comprei a arma tal, ela tem 340 metros na boca do cano. Ela está dizendo intrinsecamente o seguinte, que o maior desempenho e o melhor desempenho da sua arma é aquele, a velocidade máxima que ela alcança. Na verdade, eu sou de certa forma um crítico construtivo, pelo menos eu nunca quis criticar ninguém para destruir a pessoa, para poder tirar a autoestima, não reconhecendo o empenho da pessoa, a boa vontade dela quando está fazendo, que há pessoas que às vezes criticam e não olham quantos passos a pessoa percorreu para chegar àquele processo onde ela está sendo criticada, e por causa de uma falha ali critica toda uma vida anterior, e aí vai, mas isso é filosófico, cada um tem uma forma de entender a vida. Mas eu acho que a indústria, pelo tanto que tem arma de ar no mercado, e cada vez se vende mais, se cresce mais, ela deveria colocar a velocidade máxima e as velocidades intermediárias e até a velocidade final, porque isso aí era bom. A gente compraria uma arma diferente às vezes da que você tem se você tivesse esse tipo de informação. Mas isso, quem sabe um dia a gente chega lá. Se um dia o doutor Ayata aqui montar uma indústria, eu faço questão de fazer isso, tá? Eu acho que o doutor Ayata vai para debaixo da terra sem fazer isso, tá bom? Os QSJ e os dinheiros do doutor Ayata tá pequeno. Mas vamos aqui então entender que a velocidade máxima que as armas de ar comprimido conseguem proporcionar ao projétil é aquela que o projétil alcança na boca do cano. A indústria, tá, e continua aí no que foi inscrito aí, a indústria e o comércio se baseiam no fator velocidade na boca do cano para seduzir os atiradores a adquirirem seus produtos. E este fator é o que mais influencia a maioria dos atiradores na hora da compra. O atirador vai comprar, ele entra no site, não vou levar essa aqui não, que ela só dá 150 metros na boca do cano. Não, essa aqui dá 250 metros na boca do cano. E ele então é seduzido a comprar aquela que dá uma metragem maior. Só que isso é assunto para uma outra aula que eu vou fazer. Nem sempre isso é uma grande vantagem. Às vezes é até um prejuízo para a arma e para o atirador. Se ela não tiver, é claro, se isso não tiver aliado a uma série de outros fatores. Mas isso não é um momento aqui. Uma outra aula, um outro momento eu produzo uma aula sobre isso, tá? Então eu entendi desse detalhe aqui da velocidade na boca do cano. Nós vamos adiante aqui. Vem então o próximo quadro aqui, tá? Onde a gente vai tentar, numa animação, entender a potência de uma arma de ar comprimido em seus dois principais vetores, tá? Eu preparei aqui uma animação aqui bem peculiar ao laboratório do Dr. Ayata, que é uma coisa assim que eu procuro fazer de uma forma que o atirador mais simples, até que nunca frequentou uma escola, possa entender. E até gente que critica, Arquimedes, você fica falando a mesma coisa que você podia falar em 10 palavras, você usa 100, mas eu estou me dirigindo a um público que conhece pouco. Eu quero até dizer por quê, não é questão de trauma pessoal não, a minha vida toda eu lutei com muita dificuldade. E tive dificuldade de achar gente que tinha paciência com algumas limitações que eu tinha, eu as tenho até hoje. Tá? Então eu não nivelo por cima, eu nivelo por aqueles que têm um pouco mais de necessidade, porque eu espelho no que aconteceu comigo. Eu toda a vida tive muita boa vontade e rompi com muita luta na vida. Mas vamos então aqui entender a potência baseada nos dois principais vetores dela, que são esses que estão em branco aí, a velocidade na boca do cano e o peso do projétil. Esses são os principais vetores que
influenciam na potência das armas de ar comprimido, velocidade e peso, tá? Então vamos aqui para a nossa animação. O peso do projétil. Vamos falar sobre o peso aqui, tá? Tá aí em verde, vamos jogar aqui para frente agora. Imagine o nosso projétilzinho aqui, projetamos à direita um projétilzinho. Eu tentei fazer no Photoshop o corpozinho de um projétil e ficou até parecidinho aí, tá? Quase que eu coloquei ele na arma, mas depois desanimei. Vamos descontrair aí, não é verdade? Então tá aqui o nosso projétil e nós vamos falar sobre o peso dele, tá? A potência, o peso do projétil, perdão, ele varia de acordo com algumas coisas. Varia de acordo com o calibre. Por quê? Isso é óbvio. Um calibre maior, você vai ter um peso maior para o projétil, porque o projétil é maior. Então ele vai demandar mais material na sua construção e esse material a mais vai agregar peso ao projétil. Varia com o material da construção do projétil, tá? Projéteis iguais podem ter pesos diferentes de acordo com o material que é usado para construí-lo. Por exemplo, um projétil de latão normalmente é mais leve do que um projétil feito de chumbo mesmo. E também com o tamanho e a engenharia do projétil, que é aí o nosso último item aí. Por quê? Vocês estão vendo aí essa pontinha branca no projétilzinho que está à direita aí. E a parte da saia do projétil, a parte de trás, está toda rachurada ali com listinhas pretas. Por exemplo, a Projetos, que a engenharia de construção dele faz essa ponta aí mais pesada, com chumbo sólido. E a parte de trás toda praticamente oca, só para receber o vento. Esse projétil vai ter um peso. Mas existem projéteis desse mesmo formato, que tem a ponta sólida, e que essa parte rachurada aí da saia até o meio, ela continua sólida. E só do meio para trás ali é que ela tem essa parte então oca para receber o ar que vai impulsionar o projétil. Ele é um pouco mais pesado do que a sua versão anterior. Então o peso do projétil ele varia de acordo com o calibre, com o material de construção e com o tamanho de engenharia. Vamos adiante aqui então, tá? Para ter potência, não basta apenas que o projétil seja pesado. É necessário que aliado ao peso esteja a velocidade. Nós já falamos disso lá atrás, eu nem vou me deter muito aqui nisso não, só vou relembrar que potência em armas de ar é uma resultante ou um resultado da velocidade e do peso do projétil, tá bom? Vamos para frente aqui então, tá? Em verde aí, peso e velocidade em função da potência. Seguindo a nossa animação, vamos tentar colocar aqui para que todos absorvam bem como que isso funciona, tá? Olha bem, digamos que nós temos o nosso projétil aí, jogamos ele aí. Ele tem 1 grama. Normalmente, o projétil 5,5 é esse peso mesmo, tá? 1 grama. Então, temos aí o nosso projétil com esse peso 1 grama e ele vai continuar tendo 1 grama. E nenhuma potência, 0 de potência, vocês estão vendo aí depois do sinal de igual, ele vai ter 0 de potência se ele estiver na inércia, se ele estiver parado. Então você põe um projétilzinho em cima da mesa, ele tem apenas o peso dele, 1 grama. Tem potência para nada, ele não vai trazer dano nenhum, ele não vai ferir a mesa, ele não vai fazer nada. Por quê? Porque ele está na inércia, ele está parado. O que acontece então? Essa animação é para nós entendermos o peso e a velocidade, está em verde, em função da potência da arma, tá? Então o que acontece com o nosso projétil? Digamos, vamos animar aqui a nossa aula, que a gente tem esse carrinho aqui, é um carrinho de supermercado, que ele está cheinho de tinta vermelha. E essa tinta vermelha, nós vamos dar a ela o nome de velocidade, tá? É um carrinho de tinta para enchimento do projétil com velocidade ou para colocar velocidade no projétil. Então nós temos aí agora uma coisa que nós podemos adicionar a esse projétil, que é a velocidade. Então vamos adicionar um pouco de velocidade ao nosso projeto. Nós pegamos o nosso carrinho e jogamos um pouco de tinta no nosso projétil. Vocês estão vendo aí. Esse pouco de tinta, vamos dizer que o projétil seja todo oco. Ele encheu essa parte da frente, a cabeça do projétil. Então vocês estão vendo a cabeça toda suja, toda cheia de tinta, toda cheia de velocidade. No caso, a nossa tinta vermelha aqui será a velocidade.
Com quanto nós enchemos de velocidade o nosso projétil? Vamos adiantar aqui, enchemos com 150 metros por segundo. Então, até na cabecinha do projétil, vamos dizer assim, cabe 150 metros por segundo de velocidade. Então, agora esse projétil, é bom a gente entender, ele não está mais na inércia, como nós vimos aqui nessa parte de cima. Por quê? Porque nós colocamos velocidade, nós enchemos ele com velocidade. Ele continua pesando 1 grama, mas ele agora ganhou 150 metros de velocidade por segundo. O que vai acontecer com esse projétil? Isso que vocês estão vendo aí. O mesmo projétil de 1 grama passa a ter 11,25 joules de potência quando acelerado a 150 metros por segundo. Então, o que acontece? Quando você acelerou o projétil, o mesmo projétil de 1 grama passou a ter a capacidade de fazer um dano na potência de 11,25 joules quando acertar um alvo. Isso é suficiente para já penetrar numa madeira, para furar uma lata de refrigerante, para abater uma ave, para poder penetrar num organismo vivo, para poder fazer com que esse projétil ande aí uns 100 metros à frente, com capacidade ainda de acertar o alvo e trazer algum dano. Então, o que aconteceu com o projétil? Quando foi aliado a ele a velocidade, ele ganhou potência, tá? Em joules aqui. O que acontece? Há armas que dão mais de 150, há armas que têm velocidade maior. Vamos então encher, colocar mais velocidade no nosso projétil. Tá aí, enchemos com um pouquinho mais de velocidade. A nossa tinta vermelha aqui é como se fosse velocidade sendo agregada ao projétil, tá? Então o que acontece? Colocamos mais velocidade. Quanto mais nós colocamos? Agora nós colocamos o projétil voando a 250 metros por segundo. Ele vai continuar, vamos acompanhando aqui, tendo 1 grama, mas a 250 metros por segundo, o mesmo projétil de 1 grama, que na inércia não tem nenhuma potência, que a 100 metros tem 5 joules de potência, que agora a 250 metros ele vai ter 31,5 joules de potência. Então vocês viram o seguinte, esses 31 joules é suficiente para você caçar muito animal de porte médio e até grande, tá? É suficiente para você atirar e destruir muita coisa para quem gosta de destruir alvos, praticando plinking e outras modalidades. Mas o objetivo dessa animação é mostrar o seguinte, embora o peso do projétil e o projétil continue o mesmo, ele ganha potência à medida que ele é arremessado com maior velocidade. Então, maior velocidade implica em maior energia, maior potência para o projétil. Eu creio que isso aí sedimenta bem esse entendimento de velocidade e potência. Então, vamos andar aqui para frente e encerrar essa parte aqui dizendo essa máxima, a potência de um projétil varia de acordo com o peso e com a velocidade do mesmo, porque se ele ao invés de pesar 1 grama, ele pesasse 2, tá? A sua energia aqui também seria maior em joules. Então, vamos aqui avançar na nossa aula aqui, tá bom? Entendendo então o efeito da velocidade de um projétil. Por que então que as pessoas têm tanto fascínio com velocidade? Será que isso é tão bom assim? Que efeito a velocidade tem em um projétil? Então vamos adiantar aqui para a gente dar uma olhadinha. Quanto mais velocidade na boca do cano, quer dizer que é melhor então? Né? Já que você, quando vai comprar, você pensa, não, eu vou comprar uma arma, eu quero, se tiver uma que faz 2.000 FPS, é essa que eu quero, ou 600 metros por segundo, é essa que eu quero. Será que quanto mais velocidade na boca do cano, melhor para a arma, ou melhor para o atirador, perdão? Vamos dar uma analisada nisso então e entender alguns conceitos aqui. O arrasto, tá? O que é o arrasto? Eu falo muito nas minhas aulas aqui de arrasto e creio que a maioria aí já assistiu, já viu, né? já teve contato com o arrasto aí. Então vamos definir bem o que é o arrasto. O arrasto, você está vendo um projétil aí, que o Dr. Ayata aqui também tentou desenhar lá no Photoshop. Ai, às vezes eu paro e fico pensando, meu Deus, ô boa vontade com pouca técnica, mas tá bom. Eu pelo menos não tenho vergonha de fazer, tá?
Mas vamos lá. Você está vendo um projétil aqui durante o seu voo, como se ele tivesse disparado de uma arma. Ele é disparado num ambiente que é o ar, tá? E esse ar ele impõe uma resistência ao projétil. Essa resistência a gente chama de arrasto, tá? Então o arrasto, tá aí o conceito, é a resistência, o atrito que o projétil encontra em seu percurso até o alvo. O alvo é a resistência final. Quando ele chega no alvo, ele vai parar ali, porque o alvo é o último ponto de resistência entre a boca do cano e o propósito do disparo. Mas até o alvo ele tem a resistência do ar, tá? E essa resistência que o ar impõe ao projétil a gente chama de arrasto, tá? E que é diferente de acordo com diversos fatores, como nós já falamos lá atrás, temperatura, etc. Nós vamos passar nisso aqui também, tá? Então vamos adiantar aqui. Quando você dispara o seu projétil, vamos para a nossa animação. O seu projétil encontra as moléculas de ar, tá aí 4 moléculas, exemplificando a nossa molécula de ar. Ele vai ter que abrir espaço entre essas moléculas de ar. Então ele já começou o seu arrasto, que está lá em cima. Essas moléculas de ar, elas vão fazer com que a velocidade do projétil caia, porque ele vai atritar, ele vai ter que romper, passar por elas, empurrá-las, para poder chegar até o alvo. Mas não são só as moléculas de ar, não. O que mais influencia no arrasto? Vamos para a nossa animação aí. A temperatura, tá? A temperatura influi muito no arrasto. É diferente você ver o desempenho de um projétil numa região fria e o desempenho do mesmo projétil numa região mais quente. Então a temperatura também influencia muito, ora ajudando, ora prejudicando o arrasto do projétil. Mas não para só nas moléculas de ar e na temperatura também não, tem mais coisa. O que mais influencia o arrasto? A umidade, tá aí as nossas bolinhas de água e a umidade presente no ar, tá? Elas agregam normalmente ao ar uma densidade, às vezes um pouco maior, um pouco menor. Então você imagina bem, vamos aqui atentar para o nosso projeto, ele já tem 3 barreiras a serem transpostas aqui, à medida que ele faz o seu voo, tá? Ele tem a molécula de ar, a temperatura e a umidade. E o que mais ele encontra pela frente? Ele encontra a pressão atmosférica. Colocamos aqui como se fosse uma nuvenzinha de peso sobre o projétil. Essa pressão, ela tende a empurrar o projétil para baixo, a fazer com que ele decline na sua trajetória. Então você imagina bem, o projétil ele passa por essas coisas, mas não acaba aí também não. Tem um último fator que é esse que nós vamos colocar aí, que é a velocidade do som. Tá? Porque o som ele é uma onda que se propaga pelo ar. Embora ela não seja visível, tá? Ela influencia também no arrasto do projétil. Então, o projétil ele vai passar por estas coisas aí e outras subcoisas que vão fazer com que ele tenha que romper tudo isso para ele viajar e para ele chegar com velocidade. Essas coisas tendem a reduzir a velocidade do projétil. Ele tem que romper isso tudo muito bem para chegar bem até o alvo. Então o projétil, quando ele voa, ele faz isso aí, ó. Vocês estão vendo aí na animação. É como se o projétil estivesse rompendo, empurrando, passando pelo meio de todas essas barreiras, e ele será um melhor projétil quando com maior facilidade ele conseguir passar em meio a todas essas barreiras, desviá-las do seu caminho, empurrá-las do seu caminho para chegar com o máximo de energia lá no alvo, tá bom? O arrasto, então, só lembrando, sedimentando, é o choque, o atrito que causa perda de velocidade e, consequentemente, de potência para o projétil, tá? Então, lembrando que nós estamos falando aqui sobre se é importante ou não velocidade na boca do cano, tá? Então, a gente precisa de entender, o que eu espero nessa aula é esclarecer atiradores, como eu falei lá no início, se vale a pena comprar uma arma que faz tantos metros, aquela arma extraordinária em metragem na boca do cano. Então vamos entender isso bem direitinho, tá? Então já entendemos o que acontece no arrasto, vamos adiantar aqui. O que acontece?
Olha bem, quando o projétil ele é disparado da arma e ele começa o seu voo, ele começa a se atritar, vocês estão vendo aí, ele atritando com aquelas moléculas todas e com todos aqueles fatores que nós falamos no slide anterior. Quando ele começa a sofrer esse atrito ou o seu arrasto, ele começa a sofrer uma turbulência e ele se torna um projétil um pouco instável, tá? Por que ele se torna instável? Porque essas moléculas que vocês estão vendo aí, que ele está tentando desviar da frente dela, elas vão para a sua lateral, elas vão para debaixo dele, elas ficam um pouco à frente dele, elas tentam ocupar a parte de trás dele que ficou aberta pelo vácuo e esse deslocamento de diversos materiais para posições diferentes fazem com que o projétil sofra isso que vocês estão vendo aí, uma certa instabilidade. Ele sofre o que a gente chama de turbulência na hora do voo. Até para quem quiser um pouquinho mais conhecer sobre isso, eu tenho um vídeo aí no canal chamado Nutação e Precessão, para você entender como que um projétil viaja pelo ar, tá? Então ele sofre essa turbulência, essa instabilidade. Às vezes, isto faz com que ele perca precisão. Mas a maioria dos projéteis hoje já estão projetados para que essa turbulência não implique muito na precisão, tá? Mas ele sofre essa turbulência. Então vamos aqui adiante para a gente entender melhor aqui, tá? Sobre a velocidade do projétil e a velocidade do som. Agora estamos preparando para concluir a aula, tá? Para a gente entender então isso. O atirador às vezes se gaba assim, a minha arma rompe a barreira do som. Ah não, eu comprei uma arma, cara, ela ultrapassa, ela é supersônica, ela passa a barreira do som. O que acontece com o projétil quando ele é disparado por uma arma que faz com que ele rompa a barreira do som? Igual eu falei, é positivo ou negativo isto? Ou até onde é positivo, até onde é negativo? Vamos dar uma olhadinha aqui então, tá? Nós vamos então procurar entender isso, velocidade do projétil e a velocidade do som. A velocidade do som, como nós sabemos, são 340 metros por segundo. Isso não é engessado. Essa velocidade, para vocês terem ideia, é uma temperatura de 14 graus centígrados. Com a temperatura mais alta, a velocidade do som muda. Com a temperatura mais baixa, a velocidade do som muda. Em altitudes diferentes, a velocidade do som muda, sendo que em altitudes mais altas ele tem uma velocidade de propagação, altitudes mais baixas, outra velocidade. Mas convencionou-se dizer que a velocidade do som é por volta de 340 metros por segundo. Então nós vamos considerar esse índice fornecido pela a NASA como o fator nosso de referência aqui, tá? Então o que acontece com o projétil, a velocidade do som? Existem projéteis que são subsônicos, a maioria das nossas armas usa esse tipo de projétil, ele não chega a atingir a velocidade do som, ele anda abaixo da velocidade do som. E nós vamos falar primeiro desse projétil, do subsônico, para depois falarmos do supersônico, daquele que ultrapassa a velocidade do som. Então o que acontece com o projétil subsônico? Vamos para a nossa animação aqui. Você dispara um projétil que não chega a fazer 340 metros por segundo na boca do cano. Você disparou, está aí o nosso desenho, projétil disparado, ele vai encontrar, obviamente, aquelas resistências todas que nós falamos, tá? Mas ele vai ter uma coisa que vai adiante dele, que vocês estão vendo aí, que é o som. Por quê? Porque ele não ultrapassa a barreira do som. Então o som do seu voo, o barulho que ele faz quando ele se desloca no ar, o som vai estar à frente dele porque ele é subsônico. Então ele vai ter uma onda de som trafegando à frente dele. Em que se implica? Ele implica o seguinte, esse projétil, vocês estão vendo na animação, e essa onda de som, elas vão encontrar todos aqueles fatores que nós falamos lá que implicam no arrasto, que é a umidade, a temperatura, o ar em si, as moléculas de ar, o som, a pressão atmosférica. Então o projétil está voando aí agora, vocês estão vendo, está no seu arrasto, foi disparado. O som
vai logo adiante dele e eles vão encontrar então todos esses fatores que implicam em resistência a ele. Como que ele se comporta então? Da seguinte forma, como vocês vão ver no próximo slide. O som atua, a velocidade do som atua a favor do projétil subsônico. Por quê? Porque o som, como ele não passa na frente do som, o som vai adiante dele, o som começa a limpar o caminho, vamos dizer assim, para ele. O próprio som começa a deslocar a massa de ar, a deslocar um pouco o efeito da temperatura, a umidade, a chocar com outro som que venha de encontro a ele, de forma que a velocidade do som no projétil subsônico atua em seu favor. Porque como ela precede o projétil, ela começa a mexer em tudo aquilo que o projétil vai encontrar na sua frente antes do próprio projétil. E o projétil então tem um arrasto melhor, tá? Pelo ar, porque o som atua como alguém que vai abrindo caminho adiante dele. Isso acontece no projétil subsônico, tá? A coisa vai bem além sobre compressibilidade do ar, mas eu não vou entrar nisso aqui não, porque a aula então ficaria quilométrica, né? Mais do que já está. Vamos aqui para frente então para a gente entender o que acontece. O projétil sofre essa turbulência, vocês estão vendo aqui, eu até anotei embaixo, projétil subsônico sofre turbulência, porém as ondas de choque de som, por vezes e em determinadas circunstâncias, atuam em seu favor, porque esse som, igual eu falei, ele vai depender muito da altitude, da temperatura, da condição do ar naquele dia, mas normalmente atua em favor dele. Então o projétil subsônico, eu tenho uma arma que anda abaixo da velocidade do som. Normalmente o projétil sofre a turbulência, porém as ondas de choque que o som produz antes dele, como vocês estão vendo na animação aí, em determinadas circunstâncias, atua em seu favor. Então vamos adiantar aqui então. E no projétil supersônico, naquela arma que faz muita velocidade na boca do cano, que o projétil trafega acima da velocidade do som. O que acontece? Vamos então aqui para a nossa animação. Nós disparamos o nosso projétil, tá? Da nossa arma, e ele é bom lembrar que nós estamos falando aqui agora do projétil supersônico, que passa a velocidade do som, que passa, vamos dizer, 340 metros por segundo, tá? O que acontece? Acontece isso que vocês estão vendo aí, ele está à frente do som, tá? O som já está lá para trás. Vocês estão vendo as ondazinhas em vermelho aí? Por quê? Porque ele passou essas ondazinhas em vermelho, é a onda de som, que no projétil subsônico empurra as moléculas à frente, e no projétil supersônico ela fica para trás, para prevenir o efeito do som para trás do projétil, tá? O que acontece com as moléculas que estão à frente ainda do projétil, tá? Que vocês estão vendo aí na nossa animação. Acontece o seguinte, vocês não reparem a mudança de som não, porque às vezes tem que mudar de ambiente aqui, tá no meio da rua e tem que sair um pouquinho, tá? Acontece o seguinte, como não tem a onda de som para abrir caminho entre as moléculas para este projétil, então aparentemente à frente do projétil nada acontece depois que ele passa a barreira de som, mas ele continua tendo a resistência, as moléculas estão ali, a umidade está ali, a temperatura está ali, a pressão atmosférica continua exercendo, só que não há nenhuma mudança aparente à frente da ponta do projétil depois da velocidade do som, porque a mudança ela só acontece quando o projétil está abaixo da velocidade do som, porque a onda de som vai deslocando na frente dele, como vocês viram lá atrás, as resistências que o projétil vai encontrar. Então, em velocidade supersônica, não há nenhuma mudança aparente à frente da ponta do projétil. Então, automaticamente, o projétil atrita diretamente com essas moléculas e isto faz com que, apesar dele estar voando numa velocidade muito alta, ele tem uma resistência maior que tende a desacelerá-lo de forma mais rápida, ainda. Então, esse é um dos aspectos muito questionável em projéteis de armas de ar, tá? Por causa do seu baixo peso. Esse é um aspecto muito questionável se é bom ou não uma arma supersônica,
Por quê? Porque o projétil tem toda essa dificuldade aí no seu arrasto. E o que ocorre é o seguinte, como ele é lançado a uma velocidade muito alta, que quebra a barreira do som, mas ele vai perdendo velocidade à medida que ele anda, que ele desempenha pelo ar o seu caminho, chega um momento em que ele volta a cair para baixo da velocidade do som. Então vocês vão ver aí uma animação aí, que é essa aí, onde ele passa a velocidade do som por um determinado trajeto, ele continua acima da velocidade do som e depois ele cai e o som fica à frente dele novamente. Então o grande prejuízo para o projétil supersônico, principalmente o projétil leve, é que ele sofre mais turbulência do que o projétil que não anda na velocidade do som. Primeiro, quando ele rompe a barreira do som, já é uma turbulência tremenda para ele. Quem já viu o vídeo aí no YouTube de aeronave quebrando a barreira do som sabe o que acontece. Então, quando ele quebra a barreira do som, ele já tem aí o seu prejuízo, uma destabilização. Quando ele está além da barreira do som, como não há mudança nenhuma aparente na sua frente, ele é que tem que deslocar sozinho as moléculas que estão à frente dele. Então ele já encontra uma resistência maior. E quando ele volta de novo e cai para baixo da velocidade do som, uma segunda onda de choque, que seria esse segundo projétil aí à frente, atinge ele, atuando para desestabilizá-lo ainda mais. Então esse período ele voa, nós vamos colocar em amarelo aí para vocês verem aí, que ele voa acima da velocidade do som, é um período muito curto, porque a resistência aumenta muito, a resistência ao projétil. Normalmente é uma média de 10 metros nas armas que andam acima da velocidade do som. Então ele anda acima da velocidade do som por volta de uns 10 metros e depois ele cai de novo para baixo da velocidade do som. Ele começa a voar a menos de 340 metros por segundo, que é a velocidade de referência que nós estamos usando aí. Então ele sofre turbulência duplamente, triplamente, na hora que rompe, depois que rompe por não ter mudança aparente nenhuma à frente dele, e na hora que ele volta para a barreira do som, novamente o som passar na frente dele e vai acrescentando turbulência a ele. Quer dizer então que isso é ruim? Não quer dizer que de todo isso é ruim, não. Quando então que uma arma que rompe a barreira do som é boa? É boa se você vai fazer tiros a muito média distância, porque a longa distância, esses efeitos que acontecem no projétil, eles acabam fazendo com que o seu projétil estabilize muito e ele perca precisão, perca potência, se for tiro a longa distância. Agora, se for tiro a curta, o ideal é a curta, mas a curta e média distância, ele ainda tem um desempenho relativamente bom, tá? Mas ele em si, em relação ao efeito da velocidade do som no projétil, ele não é muito bom. Aí desmistifica uma coisa que muito atirador pensa: vou comprar uma arma que dá tantos metros por segundo que é muito bom. É bom sim, para tiro a curta distância, mas para tiro a curta e a média, até no muito 50 metros mais ou menos, ou tem que ter um projétil de um coeficiente balístico muito bom para se comportar bem numa arma supersônica, tá? De forma que a arma, que às vezes tem uma velocidade aí, que é chamada de velocidade transônica, não vou fazer aqui colocações sobre isso, a aula ficaria muito mais grande. Outra hora eu falo sobre a velocidade transônica, o projétil que voa na velocidade um pouquinho abaixo da velocidade do som, cerca de 90% da velocidade do som, ele então acaba sendo melhor do que aquele projétil ou aquela arma que impele um projétil acima da velocidade do som, por causa dos problemas do arrasto, que eu espero que tenham ficado entendido aí, tá, galera? Então, em suma, o resultado é o seguinte: arma muito potente e projétil supersônico acima da velocidade do som sofre muita instabilidade, muita resistência, e para longas distâncias não é bom, tá? O ideal é a arma até ali por volta dos 90% da velocidade do som aí, ok? Galera,
desculpa aí a aula de todo esse tamanho, mas se deu trabalho para você ouvir, você não imagina o que deu para mim de fazer, tá? Mas gostou? Bota um joinha no canal aí, e eu vou insistir nesses temas porque é desconhecimento de muito atirador, e vou colocar outras para que eles tenham vontade de ter cultura de tiro, possam usufruir um pouquinho da cultura de tiro naquilo que é o pouco que eu sei. Tá? Eu não sou o dono da verdade, pode haver vertentes diferentes, mas dentro de tudo que eu estudo e pesquiso, essa aula é o substrato das minhas pesquisas e dos meus estudos de balística em armas e projéteis supersônicos, ok? É o que é aqui de Caratinga, desejando um abraço à galera do canal aí.